pregar rápido que o gente embora logo, viu? Gênesis capítulo 27, versículo de número 27. Todos acharam? Você não achou? Olha para o telão. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da sua roupa, a roupa dele, e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, em que o Senhor abençoou. Deus te dê orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e as nações te reverenciem. Seu Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja de te amaldiçoar, e abençoados que te abençoar. Tem crente que usa assim, tem crente que amaldiçoa os outros falando isso, né? Não está falando isso não, está dizendo assim, ó, será bendito quem te abençoar, e maldito quem te amaldiçoar. Não podemos amaldiçoar ninguém. Você pode fazer uma oração forte, dizendo: Senhor, toma em tuas mãos, envia as trevas sobre ele, que o Satanás não acompanhe, manda seus anjos, seus príncipes aí. Você está orando, né? Já orou, pode sentar. Né? De vez em quando eu oro: Senhor, se a pessoa que está me devendo aí, que os anjos das trevas que te servem, que acompanhem. Quero falar de um personagem hoje, dois personagens: Isaac e Jacó. Não, Jacó e Esaú. Isaac era o pai. A história diz que os meninos eram gêmeos. Isaac teve filho com Rebeca, nasceram duas crianças no mesmo ventre, gêmeos, com a diferença de idade de alguns minutos ou segundos. E isso fez com que um deles carregasse consigo uma bênção chamada primogenitura, dando a ele direito, por herança, de ter 50 até 70% de direito de todo o patrimônio que o pai havia colocado. Então, toda a herança que o pai deixaria para os filhos, sempre o primogênito ele tinha a maior parte. Se tivesse 3 filhos, o primogênito ficava com 50, os outros 2 ficavam com 25. Agora, Isaac carregava também consigo uma bênção espiritual. Grave uma coisa: bênçãos espirituais, elas são invisíveis. Deus pode te abençoar aqui agora, nesse momento, você sair daqui hoje e não perceber que foi abençoado. Agora, toda bênção de Deus que ela é invisível, ela se manifesta na sua vida de forma visível. E é muitas vezes nessa hora que você entende e percebe que foi abençoado. Quando você vê a manifestação dessa bênção, ela se materializar na sua vida. Mas ela sempre começa no mundo espiritual com algo invisível. Você pode abençoar seu filho. Você pode dizer que ele será próspero. Você pode dizer que ele será uma pessoa inteligente. As palavras têm poder. No mundo espiritual, palavras são decretos. Diga comigo: no mundo espiritual, palavras são decretos. Então, quando você acordar amanhã meio chateado, alguém te perguntar: como é que você vai sair o dia? Você fala: estou levando. Ela fala assim: está muito bom, vai melhorar mais ainda. Pastor, mas não está. Profetiza, declara. Também não diga: se melhorar, estraga. Não fala isso não, que vai estragar. Alguém ligou para você e falou assim: como é que tudo aí na sua casa? Você fala: está ótimo, maravilhoso, Deus é bom. Pode estar no pé de guerra, pode estar faltando as coisas, é só uma fase. Você está profetizando que o futuro será. Toda vez que Deus me dá uma grande conquista, um sonho, um projeto, um carro, algo que eu sempre planejei,
E aí quando eu conquisto aquilo, a gente corre e quer mostrar para alguém, ou naturalmente aparece, as pessoas veem que você foi abençoado, que você está passando por algo bonito, algo próspero. Aí quando alguém fala assim, nossa, tá bem, hein? Você vira e fala assim, ó, isso aqui não é nem a soma do que há de vir. O que está vindo aí é muito maior. Porque você está profetizando com a sua boca, porque no mundo espiritual palavras são decretos. Agora eu quero falar de Jacó. O menino que nasceu com uma fazenda próspera, porque Isaac era rico, era um homem próspero, um homem de posse. E Jacó, ele tinha 3 nomes. É que pode uma pessoa ter 3 nomes? Pastor, Jacó tinha 3 nomes, 3 nomes. E você tem que tomar cuidado se você é hoje não Jacó. Como assim, pastor? Pessoa que tem 3 nomes. Tem gente que tem 5. Quais são os nomes de Jacó? O nome que deram para ele, enganador. Não é? Tem gente que te chama de apelido. Aí você aceita. Eu tinha um diácono na igreja onde eu era, que ele no mundo chamava ele de verdinho. Que ele andava sempre com droga, com maconha. Aí eu verdinho para lá, verdinho para cá. Um dia ele se converteu. Falou, ó, me chama de verdinho, mas não. Eu não sou mais verdinho, agora eu sou Reginaldo. Então, depois que você se converter, não tem que chamar você de mais de apelido. Por quê? Porque esse é o nome que as pessoas te deram. Agora, Jacó tinha um outro nome. Qual é o nome de Jacó? O nome que ele mesmo se via. Porque às vezes você se vê de forma pequena. Às vezes você se vê incapaz. E essa é a maneira com que você enxerga. E aí você mesmo fala de você. Né? Você se diminui, você é uma pessoa vitimista. Pastor, o que é uma pessoa vitimista? É uma pessoa que usa alguma tragédia, alguma dor que aconteceu com ela para sempre estar se beneficiando dessa dor. Toda pessoa vitimista, ela não é vencedora. Não quer dizer que a pessoa não teve uma tragédia, não quer dizer que a pessoa não teve uma dor, mas ela fica usando disso para as pessoas terem dó dela, isso é vitimismo. Então Jacó, ele mesmo vai dizer, no dia que ele foi tomar a bênção do seu irmão, o pai dele pergunta, quem é você? Ele vai dizer, eu sou Esaú, aquele que ele sempre quis ser. Tem pessoa que ela não sabe quem ela é, ela não tem identidade, ela não sabe ainda o que ela é para Deus, e a falta da visão e da clareza de quem você é para Deus, faz você não tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Qual era o terceiro nome de Jacó? Israel. E quem é esse nome, pastor? É o nome que Deus deu para ele, é o nome com o qual Deus viu a ele. Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu, príncipe. Essa era a visão que Deus tinha de Jacó. Não era enganador, não era Esaú, era o que? Era príncipe. A vida de Jacó foi uma vida sofrida, porque ele sempre quis ser o que seu irmão era. A Bíblia diz que, por Esaú ser fisicamente mais másculo, tinha pelos. Toda a vida parece que Jacó não tinha pelos. Graças a Deus, eu tenho pelo que eu queria, eu fico depilando o tempo todo, eu não gosto de pelo. Mas esse cara, olhava para o irmão dele, eu acho que o pai ficava assim, esse aqui é o cara. Eu fico imaginando, de repente, Isaac ali na mesa, na sala, na churrasqueira, junto com os amigos, um fazendeiro para um lado, um fazendeiro para o outro, e ele chama Esaú. Esaú vem, esse aqui é meu menino, ó, caçador, todo orgulhoso. Isaac fala de quem? De Esaú. E aonde estava Jacó? Na cozinha, lavando vasilha, cozinhando junto com a mãe, porque a Bíblia diz que os afazeres de Jacó, ele está junto com a mãe, por talvez ser desprezado pelo pai, a mãe tentou suprir a falta do pai. E isso fez com que Jacó ficasse o quê? Sempre com a esperança, com o desejo de ser um dia o que Esaú era. Tem gente que é assim. Enquanto não descobrir a identidade que tem, vai ficar sempre querendo copiar as pessoas. A gente, quando é pregador e começa a pregar, a gente ouve os pregadores famosos, a gente fica imitando os pregadores famosos. Muda a tom de voz. É meu pregador de assembleia? Ele tem uma voz normal, quando vai pregar, salve da igreja, com a paz do Senhor.
Para quê? Para parecer mais espiritual? O que está faltando ali? Identidade. Tem que dobrar o joelho e falar com Deus para que Deus mostre quem Ele é de verdade. Eu fico imaginando Jacó andando para casa, para cima, pegando as roupas de Esaú, experimentando. Eu fico imaginando ele pegando o quê? O arco e a flecha, tentando ser um caçador, mas tudo indica que ele não conseguia desenvolver as habilidades que ele não tinha. E às vezes você não se situa na presença de Deus, na obra de Deus, porque você não se vê como outra pessoa. Você olha para o irmão cantando e você fala: poxa, eu queria cantar como esse irmão, eu queria ter a voz como a Norma canta. Ela canta sem instrumento, parece que tem instrumento. E aí você fica angustiado, porque o quê? Porque você não tem o dom. Eu queria pregar como Jamilton, eu queria louvar como a irmã, eu queria ter esse dom, e você fica tentando ser aquilo que você não é. E tudo que Deus quer que você se enxergue para que Ele possa te usar do jeito que você é. E isso me faz lembrar uma grande guerra. Bom, Deus está levando para o outro lado. Preparei uma mensagem ali, falar outra coisa aqui, mas vamos lá, deixa Deus trabalhar. Eu fico lembrando na minha mente aqui, quando Golias ele coloca Israel em vergonha, porque ele desafia o exército de Israel com uma batalha. E por 40 dias aquele Golias afrontava o exército de Deus vivo, porque a história diz que ele exigiu que um representante de Israel, um lutador, só um soldado, pudesse lutar com ele. Se ele conseguisse vencer, venceria. Até que chega um menino pequeno, franzino, pouca força, nem soldado não era, e ele vira para o rei, para Israel, e fala assim: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo? O meu sonho é que você tenha essa característica que tem Davi, de se importar com as coisas de Deus, de se importar com a igreja do Senhor, de se importar quando o exército de Israel está perdendo. Não, eu tenho que estar lá nesse culto, eu tenho que estar lá no batismo, eu tenho que estar lá na ceia. Não, eu não aceito. A igreja do Senhor, a igreja dos primogênitos está lá, eu também tenho que estar lá. O desejo de Davi é estar no campo de batalha. Ele olha para o Golias e fala assim: quem é esse camarada? Pensando o quê? Está afrontando o meu Deus, o nosso. Não tem um troço errado. A Bíblia diz que Davi, ele aceita, ele se coloca à disposição para lutar contra Golias. Como o rei Saul não tinha ninguém, e aparece ali Davi para lutar, o rei deixa. A Bíblia diz que para ajudar Davi, o rei pede para que os soldados coloquem a sua armadura em Davi e entregue na mão de Davi o quê? A espada do rei, para que ele pudesse lutar com Golias. A Bíblia diz que quando Davi ele veste as armaduras do rei, pega a espada do rei, começa a andar, e ele sentiu falta das suas habilidades, de quem ele era, porque a vantagem de Davi é que ele tinha o quê? Identidade. Ele sabia quem ele era com Deus e para Deus. Ele falou: não, eu estou usando essa armadura, mas esse não sou eu. Porque quando eu lutei com o urso, não foi com armadura. Quando eu lutei com o leão, não foi com armadura. Aliás, eu estava revestido de uma outra armadura, a armadura que o meu Deus me deu, a sua proteção, a sua destra, porque debaixo da sua sombra estará seguro. Não fui com a armadura humana, eu não fui com artifício humano, eu fui com talento, com a habilidade que Deus me deu. A gente tira a armadura, não vou lutar com a armadura, toma espada, beijo com isso, passa no bolso, arranca uma seta, estilinho. Pô, o que é isso, Davi? É minha arma. Se fosse o dia de hoje, eu falei assim: papai, droga, está drogado esse menino. Isso é cocaína pura, isso é crack misturado. Joga, mau elemento. Mal sabia eles que Davi sabia o poder que tinha aquele estilinho. Porque a confiança de Davi, ele vai falar: não é espada, não é escudo,
não é lança. Eu vou contra ti na força do nome do meu Deus. Então Davi, ele tinha identidade. E ele vai destruir o gigante com as habilidades que Deus deu a ele. Jacó está frustrado. Por quê? Ele quer ser Saul. Ele quer ser Esaú, mas ele não é Esaú, ele é Israel, e ele não sabe que ele vai ser a maior nação, o filho de Deus, a nação que Deus escolheu e elegeu. Estava dentro dele ainda. Agora, olha que interessante. O que tinha Jacó de bom, que não tinha Esaú? O carinho, o zelo pelas coisas de Deus. Porque às vezes Deus te deu um dom, um talento, e você tem desprezado a sua chamada. Deus havia chamado os dois, porém Esaú nasceu primeiro, e com isso veio bênçãos sobre ele. Eu não sei o que passava pela mente de Jacó, mas Jacó, ele tinha um desejo que era impossível. Diga comigo, desejo impossível. Não ouvi assim, desejo impossível. Porque todo o nosso sonho, aos nossos olhos, são impossíveis. É a verdade. Todo projeto de Deus, tudo aquilo que Deus coloca no teu coração, você fala assim, você coisa na minha cabeça. Só que o Deus dos sonhos realiza o sonho mais impossível. Pastor, qual era o desejo de Jacó? Ele queria ser o primogênito. Não tinha como, ele não tinha como nascer de novo. Entende o que eu estou querendo dizer? O desejo de Jacó era simplesmente ser o primogênito. É como se eu chegasse e me perguntasse assim: vamos voltar para a barriga da minha mãe? E você deixa eu nascer primeiro? Já somos velho. É por isso que eu gosto da fé. Porque a fé não respeita as coisas naturais. A fé rompe o impossível. A fé, ela desvenda, ela volta no passado, ela vai no futuro. A fé, ela anda no tempo, no dia. Como Jacó, ele fazia muito bem comida, era um cara que mexia com culinária. Olha o talento dele. Mexer com comida. Está lá fazendo um lanche lá. Que fosse para mim, estaria fazendo uma costela com batata baroa. Diz que estava fazendo um guisado. A costela com batata baroa, nossa, bem gorda, suculenta no ponto, tempero verde em cima. A Bíblia diz que chega Esaú, da rua. E ele chega, quando ele chega na minha porta, ele já sente o quê? Tem aquele vizinho quando faz comida, você sente lá fora, fala, carne de panela. Você consegue ver os temperos no ar. Galinha frita, meu Deus. Bife de fígado quase cebolado. Não é? Ele entra e quando ele entra, ele percebe o ar, o cheiro. E a Bíblia diz que ele está muito cansado. Ele está muito cansado. Você não viu comigo? Está muito cansado. Tome cuidado quando você estiver cansado. A Bíblia diz que ele chega, eu fico imaginando que ele vai correndo na panela e mete a mão. Quando ele imagina ele pegando um prato, pegando um talher, quando ele abre a tampa da panela, Jacó vai na mão dele e faz o quê? Bate na mão dele, tira a mão daí, rapaz. Isso aqui é meu. Aí ele, deixa eu pegar um pouco. Tem muito na panela. E ele aproveita a oportunidade. Porque a Bíblia diz que Jacó está cansado. Eu fico imaginando ele agarrando a mão de Jacó e falando assim, Esaú dizendo assim: eu te dou até a panela toda, se você hoje me vender o direito da primogenitura. Fico imaginando Esaú, que história é essa? Que negócio é esse de primogenitura? Você é primogênito, eu não sou. Quer comer? Eu deixo. O problema de Esaú é que ele desprezou as coisas espirituais. E por que desprezou as coisas espirituais?
Porque toda pessoa carnal, ela quer agora, ela quer viver o hoje, ela quer descansar hoje, ela quer reinar hoje, ela não quer plantar para depois colher. Por que essa igreja não está cheia? Porque as pessoas não estão vendo o futuro, elas estão vendo o quê? Que agora isso aqui não traz lucro. Trabalhar para Jesus agora não traz lucro. Sofrer pelo Evangelho agora não traz lucro. Me desgastar pela obra de Deus agora não traz lucro. O que me traz lucro? Ficar em casa, perder a hora, não vir para o culto, faltar culto, dar desculpa, arrumar viagem, arrumar muitas coisas para eu chegar, pastor, tem um monte de coisa para te falar. Não pude por causa disso, por causa daquilo. Sofrer pelo Evangelho não traz lucro. Isso tudo passou pela cabeça de Esaú. Progenitura. Eu fico imaginando Esaú, na verdade, zombando de Jacó. Esse cara é doido, bicho. Esse cara é maluco. Não tem como mudar quem eu já sou. O problema é que Esaú aperta a mão de Jacó e declara: é sua. Porque no mundo espiritual, palavras são decretos. O que Jacó faz? Eu tomo posse, é meu. E fizeram um acordo. E a Bíblia diz que onde dois na terra concordarem, está ligado ao céu. Ele sai feliz da vida, porque dali por diante ele acredita, ele creu que ele mudou a sua história. Jacó comeu, Esaú comeu, lambeu os beijos, aproveitou, foi embora. Passa-se o tempo. A Bíblia diz que os olhos de Isaac começam a escurecer. Isaac não estava, irmão, doente, ele não ia morrer. Mas eu entendo que essa enfermidade já foi Deus trabalhando naquele acordo, naquele projeto, porque a Bíblia diz que Deus odiou Esaú por aquilo que ele tinha feito, por ter desprezado algo que era espiritual. E a Bíblia então diz que Isaac chama dá um pause aí, fala no comercial. Isaac chama Esaú e fala assim: meu filho, eu preciso te entregar algo. Dentro de cada pai, de cada patriarca, eles carregavam consigo uma bênção espiritual. E essa bênção era do primogênito. Então Isaac fala bem assim: olha, eu quero que você vá lá e traz uma caça, vai até o campo e caça. Prepara para mim um guisado bem saboroso, porque eu quero comer, a minha alma quer se alegrar, porque depois eu vou te abençoar. Por que ele não simplesmente abençoou o filho? Porque ele precisava de uma oferta. O segredo da bênção é a oferta. Traz um sacrifício para que eu possa te abençoar. Então Esaú se prepara, vai para o campo, para trás da caça. A mulher de Isaac ouviu Rebeca, e ela faz o quê? Ela chama Jacó e fala assim: então, meu filho, porque às vezes a gente faz coisas no mundo físico e a gente não entende, não sabe de que maneira que Deus vai trabalhar. A gente pediu, fez uma oração, e depois que Deus te responde a oração, nem você entende. Um dia eu orei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu só podia fazer na minha vida financeira, na minha vida ministerial, eu só na minha vida financeira. Estava muito bem financeiramente, é vida profissional. Deus ouviu. Dali por diante começou uma perseguição, perdi emprego e vim para onde eu estou hoje, na Serra. Exatamente a oração que eu tinha feito, Deus respondeu. Mas a maneira com que Deus fez para eu responder, eu não sabia como é que Deus ia trabalhar. Deus ouviu o acordo que Esaú e Jacó fez, e agora usa a mãe dele
para começar a trazer à existência aquilo que foi concordado. Porque necessitava de um rejeitar para o outro tomar posse. Eu não sei se você sabe, mas esse lugar que você está é um lugar escolhido. Mas você pode rejeitar e Deus colocar outro no teu lugar. Está escrito isso na Bíblia. Você pode negligenciar essa posição que você se encontra hoje, que talvez você não tenha que dar valor, e Deus fala assim, já que ele não quer, vou dar para outro. Traz outro e coloca no teu lugar. Por isso que a gente tem esse texto, que muita gente confunde com salvação, diz assim, guarde bem a tua coroa, para que ninguém roube. Você acha que é salvação, não é salvação, é posição do reino. Agora a mulher, a Rebeca, fala assim, meu filho, olha, tudo que eu te falar você vai fazer. Seu pai vai abençoar teu irmão, e essa bênção é tua. Eu vou preparar um guisado para ele, do jeito que ele gosta, e você vai entregar para ele te abençoar. O que ela fez? Foi até a fazenda, pegou um cabrito, ou sacrifício, matou o cordeiro, prepara a comida, pega o peito do cabrito, coloca sobre Jacó e bota uma roupa de Esaú em Jacó, para que ele pudesse enganar o seu pai. Daqui a pouquinho chega Jacó, o prato de comida. Pai, quem é? Seu filho. Qual? Esaú. Jacó, engraçado, a voz de Jacó. Vem cá. Posso falar um segredo? O pai sabia quem era. O pai falou, é a voz de Jacó. Fica imaginando Deus falando assim, meu filho acreditou. Esse quer tanto. Está vendo? Um quer, um tem e não dá valor. O outro não tem e quer tanto. Por isso que a salvação é aquele que quer. A salvação é para aquele que quer ser salvo. Chega mais perto. Chegou. Cheirou. Cheiro de Esaú. Tocou? Está perigoso. A Bíblia diz que Isaac come. Sabe aquela comida que você come e você se sente assim no céu? Você tem um orgasmo gastronômico? Está gostoso demais. Você fala assim, chega a suar. Foi assim que ele ficou. E alegre, feliz, depois de ter comido. Fala, vem cá, meu filho, vou te abençoar. Porque ninguém pode abençoar com o coração triste. O pastor não pode derramar uma bênção sobre a sua vida se ele estiver chateado e triste. O que me deixa mais triste é crente que falta, é irmão que falta culto. Quando todo mundo vem, eu fico alegre. Aí eu vou dar a bênção apostólica, dou alegre. Se eu estiver triste, eu falo, vou dar mais só meia bênção apostólica, não vou dar muito inteira não. Isaac chama o seu filho para vem cá, meu filho. Estou feliz. E ele prepara a arma e solta uma rajada de bênção. E a bênção é: o cheiro do meu filho é cheiro do orvalho que Deus abençoou. Que você possa comer do orvalho dos céus e da gordura da terra. Que seja sua casa, sua fazenda cheia de trigo e de mosto. O mosto representa alegria, o trigo representa novidade, fartura. Outra coisa, meu filho, que os filhos da tua mãe se curvem a ti, que os teus irmãos sirvam a você, ou seja, você será a cabeça e teu irmão será a cauda. O que é isso, pastor? São só palavras, não são? Na terra, porque no mundo espiritual foi decretado. Aonde seria na história que o Deus de Abraão, de Isaac e Esaú foi mudado? E agora a gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que você que está aqui hoje não pode, diga comigo, eu não posso cair na besteira de desprezar coisas espirituais que Deus me deu. Posição na igreja, talento, chamada, identidade, são coisas espirituais. Chega no posto de gasolina e fala assim, quero pagar o eixo do carro. Ao frentista fala, aí, você fala assim, vou pagar o quê?
Minha carteira de membro da igreja da Cairosa. O que tem? Bonita a carteira, dá o dinheiro agora. Você pode usar lá? Não. Você chega no supermercado, faz uma compra grande, fala assim, vou pagar. O quê? O louvor. Prepare que eu vou louvar agora. O talento que Deus me deu. Essas coisas não têm valor no mundo físico, mas quando você entra pelaquela porta, aquela porta lá fora é uma coisa, aqui para dentro é outra. Aqui você entrou com uma atmosfera espiritual. Aqui o tempo muda. Aqui é onde nós construímos o futuro. Nós mudamos história. Aqui você entrou derrotado, lá você entrou derrotado, aqui dentro você sai vencedor. Aqui dentro a sua identidade tem peso. Aqui dentro o seu nome tem diferença. Um dia foram expulsar demônio, e a Bíblia diz que quem foi expulsar demônio não tinha identidade. Falou assim, eu quero expulsar esse demônio pelo Deus, pelo nome, pelo Jesus que Paulo prega. E agora eu falei assim, quem é você? Porque Jesus eu conheço, Paulo também. Ou seja, o nome de Paulo era conhecido até no inferno. Você que fica aí achando que aquela pessoa que tem 100 quantos mil seguidores é importante, eu quero ver se ele é importante no inferno. Eu quero ver se o nome dele é conhecido no inferno, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome é conhecido no inferno. É por isso que quando você chega na sua casa, o demônio já começa a correr. É por isso que quando uma alma aceita Jesus, o demônio começa a trabalhar. Por quê? Porque eles têm medo desse nome que você carrega. Porque a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nós somos herdeiros de Cristo. A igreja dos projetos. Sai da porta. Sabe como? Abençoado. Roda bancário, do mesmo jeito. Calma. Entra Saul. Atrasado. Toda pessoa que despreza as coisas de Deus anda atrasado. Toda pessoa que despreza o que Deus deu vive atrasado. Aí chega ele. Cheguei, meu pai. Chegou onde? Cheguei. Quem é você? Esaú. Ih, rapaz. Lascou. Foi, meu pai. Seu irmão veio e pegou a sua bênção. Se ele fosse espiritual, o que ele falava? Na verdade, ele não pegou, eu vendi. Mas ele não percebeu, porque ele achou que era impossível. E a Bíblia diz que ele chega para o pai dele e falou assim: não, pai, vem cá, come aqui, não posso, estou cheio. Mas tu não tem nenhuma bênção para mim, o seu irmão levou tudo. Aliás, ele sai de lá com maldição. Porque a Bíblia diz que Isaac falou assim: meu filho tem jeito, você vai seguir teu irmão para sempre, você vai ser escravo dele. Quando ele fala isso, está falando que a geração de Esaú seria servo de Jacó, o resto da vida, pelos séculos dos séculos. E a Bíblia diz no Novo Testamento que Esaú saiu dali chorando, e chorou com lágrimas, arrependido, e não encontrou arrependimento. Aquilo que ele fez, que parecia não ter importância, no mundo espiritual tem muita importância. Um dia que há uma perseguição entre eles, Esaú quer matar Jacó, e é por isso que toda pessoa que carrega a bênção de Deus é perseguida, porque aquele que não foi amaldiçoado vive perseguindo aqueles que são abençoados. O diabo sabe quem você é. O diabo sabe que você carrega coisas que era dele, que Deus te deu. Sabe quando seu novo hino aqui, desconcertado, fora da nota, que você acha que não ficou bom, mas que dentro de você você quer dar o melhor para Deus? O diabo olha e tem inveja de você. Ele tem raiva de você, porque ele não pode mais adorar o Senhor. E você mesmo com a voz embargada, desafinada, toda xoxa, pode louvar a Deus, e Deus levanta o trono e fala assim: deixa eu ouvir a voz do meu servo. Porque Deus tirou de dentro do coração de Satanás um diapasão, aquilo que ele podia fazer no céu dos céus, na altura do Altíssimo, no trono soberano de Deus. Ele fazia todas as vezes para Deus, e um dia ele se encontrou amaldiçoado. Deus tirou de dentro dele o brilho, a luz que estava sobre ele. E quando você levantou a mão chorando, aceitando Jesus, Deus colocou essa luz dentro de você. Você não vê, você não enxerga, mas o mundo espiritual sabe quem você é. E a luta do diabo é te tirar da presença de Deus, porque ele sabe que quando você louva, Deus fica de pé de cima do trono, e ele não pode mais adorar o Senhor. E é por isso que ele quer tirar da presença de Deus. É por isso que ele faz você achar que você é importante, que você não tem importância, que
você não é mais um. Só por isso. Agora, Esaú quer matar Jacó. E o que Jacó tem que fazer? Fugir. Já começou a bênção. Diga comigo, quando eu estiver fugindo, é o modo de Deus de me abençoar. A Bíblia diz que Jacó vai morar com Labão. Chega lá, se apaixona pela filha de Labão. Trabalha 14 anos, você sabe a história. Vai depois de 14 anos, trabalhou de graça. Agora depois de 14 anos ele quer ir embora. Jacó, Labão fala para ele assim, fica por salário. E ele fica, agora ele fala assim, eu quero ir embora. E agora ele faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, você toma conta. E aí Jacó dá uma proposta para ele. Eu vou continuar tomando conta do seu rebanho, mas agora eu quero parte do rebanho. A Bíblia diz que 10 vezes Labão tenta enganar Jacó. A Bíblia diz que ele fala assim, tá bom, eu vou colocar aqui uma galinha preta, branca e uma amarela. Se nascer pintinho preto é seu. Separaram, a Bíblia diz que separaram o rebanho. Colocaram todas as brancas. Se nascer preto é seu. A Bíblia diz que Jacó foi lá, pegou um cano, irmão, descascou o cano, colocou lá onde as cabritas tomavam. Quando as fortes vinham tomar água, e falavam, essa aí, colocava o cano. Se fosse você, chamava de macumba. Ele chamou de campanha. Ele, Deus, usando a campanha. E a Bíblia diz que o rebanho deles, irmão, ele colocava o negócio, dava o quê? Preto. Vamos olhar e falar assim, você está doido? Não, vamos mudar. Agora as pretas são minhas e as amaradas são suas. Quando a bicha ia tomar água, ele só pegava as fortes. Ele ia e colocava o cano descascado. O que é isso, pastor? Macumba? Campanha, irmão. Está vendo você pela aqui da campanha? Está escrito, gente. Você precisa lá. As bichas iam cruzar. Ele olhava. Eu fico imaginando ele só mentalizando. Eu quero só branco, só branco. Agora preto, eu quero só preto, só preto. E as bichas faziam o quê? A Bíblia diz que o rebanho dele multiplicou. E ele ficou muito rico e próspero. Ao ponto de ele não ter mais paz, teve que sair dali. E a Bíblia diz que ele vai atravessando o rio. E agora ele vai se encontrar com o seu irmão. Que a Bíblia diz que vieram pessoas para avisar para ele só, seu irmão vai encontrar você. E ele tinha medo de Esaú. E a Bíblia diz que ele então manda presente, manda uma oferta para Esaú de paz. Manda cabrito, manda joia, manda ouro. Ele manda oferta. Os dois se encontram, se abraçam, fazem as pazes. E aí Esaú vira para ele e fala bem assim, meu irmão, não precisa de nada que você está me dando, porque eu também sou muito rico. Porque na verdade Jacó não tomou a herança de Esaú, ele tomou a bênção. Esaú ficou com toda a fazenda do pai. E a Bíblia diz que Jacó vira para Esaú e fala bem assim, não, meu irmão, tudo que eu estou te dando é o que eu tenho. Eu estou te dando só o rebanho, mas eu fiquei com tudo, porque tudo é Deus. Se eu te der o que eu tenho, é só herança, só coisa material. Eu ainda fiquei com tudo, porque ele ficou com Deus. Eu posso te dar todo o meu patrimônio, porque ainda fiquei com tudo. Porque Jacó aprendeu que tudo que ele colocava as mãos era abençoado, porque Deus estava na vida dele. Quando que você vai entender que a sua vida vai mudar por completo? Quando você fizer uma aliança com Deus, andar juntinho com Ele e falar assim, Senhor, eu não aceito nada dessa terra se não vier com as tuas bênçãos. E você olhar para a sua vida e falar bem assim, eu não reconheço mais quem eu era, porque Deus me mudou por completo e agora eu sou muito mais abençoado do que eu era. Você vai parar de ficar mexendo com essas coisas do mundo. Você vê que essas coisas desse mundo não te interessam. Não estou dizendo para você não ir no melhor restaurante,
conhecer, viajar, conhecer os melhores lugares. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou te dizendo para você não negociar o tempo de Deus, com a herança do Senhor, com o talento de Deus para ter essas coisas. Não é isso que eu estou te falando. Você pode ter as duas, você pode viajar, você pode comer do melhor, se vestir do melhor, andar no melhor carro, desde que você não negocie com aquilo que Deus te deu para alcançar essas. Esse é o segredo. Fala com o Marco direto, pode faltar culto, pega filho. Um dia que a gente vai estar grande, vai crescer, a gente vai ter bastante obreiro. Você tira uma semana de férias, a igreja até paga para você, porque lá atrás você plantou. Hoje, se você falta, faz falta. Tem verdade, irmãos. Um dia a igreja vai estar cheia. Mas sabe chegar, pastor, vou deixar o braço no ponto da obra lá, vou dar uma viajada. Ah, meu irmão, vai para o ponto da igreja, deixa eu pagar para você. Por quê? Lá atrás você plantou. É o meu desejo. Que cada um de nós tire uma semana, um mês de férias, 6 dias de férias. Depois que a gente fez o quê? Construiu, plantou. Quando seu filho é novo, você não tem tempo nem para dormir. Né? Vai nascendo criancinha, daqui a pouquinho está acordando de madrugada para tomar conta da criança. Mas daqui a pouquinho o filho cresce. Você já pode deixar com alguém. Né? Você pode se afastar um pouquinho dele. Não é assim? Mas quando é pequenininho, todo cuidado. A nossa alma só tem 8 anos. Ela precisa de cuidado. Daqui a pouquinho ela vai ter 10, vai ter 12, vai ter 15. Ela fala assim, não, pode faltar, pode descansar um pouquinho, tira a semana de férias. Tem uns irmãos que protegem, cobram. Mas e agora? Precisamos de você. Precisamos do teu talento. Precisamos do cheiro que Deus te deu, da sua voz, dos seus braços, da sua perna, do seu dinheiro. Você pode colocar dinheiro na obra? Deus não quer o seu dinheiro. Ele só quer que você empreste, para depois Ele te devolver mais. Dou minha cara para você bater. Faz o cálculo, coloca na igreja. Se te faltar daqui 5, 10 anos, eu te devolvo. Pastor, está aqui o comprovante. Coloquei tanto na igreja e eu não vi resultado da minha vida. Não, eu coloquei 12 mil quando abri essa igreja. 12 mil. Nunca me fez falta. Eu andava num carro de 8 mil reais. 8 mil carro custava. Se forçasse um pouquinho, vendia por 10. Hoje eu ando num carro de 120 mil. Promessa de Deus. Promessa do Senhor. A minha premissa era 100 reais. Eu dava chorando, irmão. Falei, Senhor, se isso aqui falhar, não sei o que vai ser de mim. 100 reais, dava chorando. Liguei para o pastor desesperado. O pastor disse 6 meses, nada aconteceu. Pastor, calma, meu irmão. Você vai morrer muito, não é pouco não. Hoje eu olho para 100 reais e eu tenho vergonha. Na minha mente, 100 reais é como se fosse 10 reais. Mas na época parecia que 100 era 1.000 reais. Deixa eu te fazer um pedido. Eu podia bater aqui, chamar você de diabo e tal, mas eu vou te pedir com carinho. Se doe para a obra. Se entregue para Jesus de verdade. Marque se em 5 anos Deus não mudar a sua vida, você para. Todo o tempo que você gastar aqui, Deus vai te dar de paz, alegria e conforto lá fora. Glória a Deus. Irmão, eu olho para a minha vida hoje, dentro de casa, eu olho e falo, Senhor, o que o Senhor fez comigo? Não me falta nada. Sabe o que não falta nada? Vida próspera, financeira, paz, casamento abençoado. Eu falo, qual é o segredo? Qual a receita? É porque em vez de cuidar da minha casa, eu fui cuidar da casa de Deus. Enquanto eu cuidava da casa de Deus, o Senhor ia fazendo o quê? Cuidando da minha. E é isso que Deus está fazendo com você. Vamos ficar de pé.